Boa tarde, meu nome é Jennifer. Nós somos do programa Mais Cultura da Escola Tiradentes. Boa tarde. Fale um pouco primeiramente, como é o seu nome? Joelma Vieira Mendes, Qual a sua idade? 44 anos. Fale um pouco dos seus pais. Meus pais são agricultores, né? Eu já perdi o meu pai há 17 anos, mas eu nasci e me criei na zona rural. Eu nasci aqui em Monteiro, mas nessa época eu morava no sítio Serrote de Baixo. Né? Meu pai é agricultor, minha mãe é agricultora. E diferente desses jovens hoje que vêm de ônibus Porto Santo para a escola, de bicicleta, de moto, eu vinha a pé. Né? Não tinha transporte. Então todos os dias eu me deslocava do Serrote e vinha a pé para estudar. Como eu não tinha habilidade assim para trabalhar na roça, então eu sabia que só através da educação é que eu podia sair da zona rural. Né? Não porque a zona rural é ruim, mas porque eu não tinha como habilidade por aqueles trabalhos. Né? Então eu estudava bastante. Aí aos 13 anos eu fui morar em outro sítio chamado Sítio Cacimba de Cima. Né? Aí eu ficava a mais aqui em Monteiro, porque eu passava a semana aqui, morava com minha avó para estudar, e na sexta-feira à tarde eu ia embora para o sítio. Como eles lhe educaram? Da forma que, graças a Deus, como um filho deve ser educado. Principalmente com disciplina, né? Mas também com muito amor. A minha família sempre foi uma família pobre, mas nós sempre fomos milionários de amor. Na minha casa sempre fomos todos tratados com muito amor. Então era essa a forma da educação. E a disciplina. Ninguém fazia o que queria a hora que queria. Né? Nós estudávamos e tínhamos que aprender, porque quando chegava na zona rural a gente ia trabalhar, ajudar. Tinha tempo para estar brincando, para estar estudando prova, não, tinha que aprender na escola. Foi assim que eles me educaram. Era em quantos? Desculpa. Quatro irmãos? Isso. Você é a mais velha? Eu sou a mais velha de 4 irmãos. São 2 homens e 2 mulheres. Era a segunda mãe, no caso, né? No caso, assim, né? Porque assim, minha mãe saía para trabalhar na roça também, eu tinha que ajudar, né, cuidando dos meus irmãos. Então eu chegava da escola e ia cuidar deles para que ela fosse trabalhar com meu pai. Certo. Fale um pouco da sua vida. A minha vida. Brincava como toda criança, né? Gosta de brincar. Não tanto assim porque eu tinha que cuidar dos meus irmãos. Depois fui crescendo mais a cuidar da casa também. Chegava da escola, aí eu cuidava da casa, porque minha mãe estava trabalhando com meu pai na roça, né? E assim, gostava muito de brincar com os meninos, né? Eu sempre gostei muito de brincar com menino. Por quê? Porque assim, como eu era de uma família pobre, eu não podia ter essas bobagens que... Não bobagens, mas coisas que as meninas gostam de ter, maquiagem, essas coisas. E o menino é mais simples. O menino vestiu um short, colocou uma camiseta e tá tudo ok. Ninguém se importa. Né? O menino não se importa com isso. Ele quer brincar. E as meninas não, tinha que estar com aquele lambido de cabelo, essas coisas, sabe? E eu não tinha isso. Então eu achava brincar com os meninos mais simples, porque ele era bem mais simples. E uma jovem normal. Não saía muito, porque meu pai não me deixava sair de casa, né? A não ser acompanhada com ele e com minha mãe. Então a gente sempre estava em casa. O único divertimento da gente, no domingo à tarde, a gente ia assistir o jogo de futebol que tinha na zona rural, assim, tem aqueles campos, né? E tem os times de futebol. Aí à tarde, no domingo, a gente saía para ir assistir esses jogos. Pronto, depois voltava para casa. Para a festa, só era a festa do mês de junho, a festa junina, né? Que a gente saía, ou então para a casa dos meus avós. Como a poesia entrou na sua vida? Desde cedo. Desde muito cedo, desde jovenzinhas assim como vocês, eu já escrevia. Escrevi inclusive romances também, essas coisas. Só que aí depois eu falava assim, isso é besteira minha, ninguém vai ler. Aí acabava rasgando as coisas, quando assim,
vai fazer a arrumação do final de ano, né? Aí tá aquelas caixas cheias de poesia, cheias de coisa. Ah, ninguém vai ler isso não, e rasgava. E depois, quando eu fui ficando mais adolescente, fui crescendo, aí eu tinha vergonha. Como muita gente por aí que escreve e que se envergonha. Eu tinha vergonha porque eu achava assim que poesia popular era coisa para velho, era coisa para gente que não tinha muita formação. Aí então quando eu escrevia e escondia, guardava, aí quando eu fui para fazer o meu curso de letras em Arco Verde, aí lá eu conheci o professor Rabelo. Ele foi quem montou o curso lá de literatura sertaneja. E ele era um apaixonado por poesia popular. E então ele começou a trabalhar conosco e na primeira vez que ele pediu para a gente tentar fazer algo parecido, eu fui e escrevi. Né? E ele perguntou, foi você que escreveu? Foi, escrevi agora. E ele ficou impressionado e ficou me dando força. Aí depois disso eu assisti ao primeiro festival de violeiros, né? E fiquei assim encantada, é uma coisa assim impressionante. Fiquei encantada. Aí a partir daí eu fui perdendo o medo e escrevendo, né? E divulgando. Jennifer, só um minuto. Joelma já escreveu já tem algum livro editado pro Joelma? Eu Já tenho com as poesias? alguns poemas em livros e revistas, não propriamente meu, né? Mas eu tenho no livro que foi editado pela UEPB, tenho... Deixa eu pegar aqui para vocês verem. Certo, fica à vontade. Esse aqui é um livro que foi editado pela universidade, né? E tem poemas meus aqui. Esse livro aqui, Cânticos do Cariri, foi de um concurso que nós participamos, né? Da CUCA, que é organizada, é o Centro Cultural do Cariri, que é em Parari, né? E as poesias selecionadas sairiam desse livro e foi o que nós fizemos. Até outras pessoas aqui de Monteiro também colocaram aqui. E na revista Boca Escancarada, também nessas 3 edições, tem poemas meus editados. Joelma, tem algum poema assim que marcou a sua vida, assim, que você gosta de recitar uma parte, teria como você recitar alguma parte? Ou... Eu tenho alguns, para falar a verdade, assim, Monteiro me inspira muito, né? Tem alguns que eu fiz para Monteiro. E, assim, geralmente eu nunca decoro os meus próprios poemas. Beleza. Mas eu vou ver algum que eu tenho aqui. Eu acho que eu Vecejando Monteiro. Eu gosto muito dele, né? Eu gosto desse poema. Como também Pode ler se quiser. Pode ler, né? Só um trechinho, o que lhe toca mais. Deixa eu olhar aqui, que eu gosto de parte da sua obra. Vecejando Monteiro. Tem esses Lamentos do Roteiro, Saudades do Cariri. Deixa eu ler Saudades do Cariri, porque Saudades do Cariri foi em 2009 que eu estava morando fora. E eu só aguentei passar um ano fora de Monteiro. E eu escrevi esse aqui. Saudades do Cariri, da minha terra natal. Berço esplêndido de carinho, como em ti não há igual. És o ápice dos meus sonhos, meu rincão fenomenal. Teu pôr do sol é encanto, brinda nossa nostalgia. Dele sai raios diversos que formam a poesia dos poetas filhos teus, que nos dão tanta alegria. Cariri, terra de artistas, cantor e compositor, poetas e cantadores que cantam alegria e dor, cantam as belezas do campo e enaltecem o amor. És berço de grandes mestres, de pessoas sem igual. Tua riqueza e patrimônio são a beleza natural. O cacto é a coroa desse reino magistral. Voltarei para teus braços, onde me consolarei, observando tua lua e o sol teu astro rei. Nem com cerca de 100 anos, um dia te deixarei. Então tem esse aqui. Para os meninos que tem um interessante aqui para vocês escutarem, que é a questão uma conversa matuta, né?
É um compadre conversando com o outro, discutindo a questão de como eram os tempos atrás e agora, não é? Ele disse, compadre, não me conformo como o mundo está mudado. O povo já não conversa, é todo mundo afastado, os amigos agora são um tá de mouse e teclado. Pois, compadre, me desculpe, mas tempo bom é o presente. O mundo está mais moderno, não é como antigamente. Era um tempo atrasado, hoje é tudo diferente. Mas, compadre, eu vou dizer, quando surgiu a escrita, o povo foi transformando todo o seu ponto de vista e as coisas foram ficando cada vez mais esquisitas. Compadre, ainda me lembro, o telefone surgiu. Uma grande alegria a população sentiu, pois já podia falar para todo o Brasil. É, compadre, foi assim. O progresso foi chegando. As coisas dentro de casa, aos poucos foram mudando. Hoje não há mais respeito entre nós seres humanos. Pois eu dou graças a Deus porque alguém inventou o fax, videocassete, o disco e o gravador, o microcente e o CD, disquete e computador. Quando era só a carta e o bilhete decorado, com anjinhos e cupido, ou simplesmente um recado, garanto que existia mais casal apaixonado. Pois é aí, meu compadre, que você está enganado? Os casais hoje estão muito mais enamorados, no Facebook e Orkut, virtualmente ligados. Eu não gosto muito disso, porque causa solidão. Imagine um casal sem um aperto de mão. Um abraço bem gostoso que causa aquele tesão. Ah, compadre, hoje em dia eles aproveitam o tempo, trabalhando e conversando, tudo ao mesmo tempo. Negociam e trocam juras, sem nenhum constrangimento. Para conversar com meus filhos, eu tenho que acessar online e offline, logar e compartilhar. Eita mundo de meu Deus, onde nós vai parar? Vamos acabar com isso? Já chega de discussão, pois o desenvolvimento de uma grande nação é com tecnologia e com comunicação. É, isso aí. Então é assim, antes eu escrevia muito, quando eu era assim, jovenzinha, eu aproveitava para escrever as coisas da família, as confusões, as surras que meus irmãos tomavam, né? Essas coisas, ia para um jogo, aí tinha um bêbado, essas coisas, aí eu ali escrevia, né? E ainda hoje eu aprendi também que para onde eu saio, na minha bolsa sempre tem que ter um bloquinho e uma caneta. Porque muitas vezes vem a frase e você depois pode esquecer. Então eu estou aqui conversando com vocês, daqui a pouco um ali faz um gesto e vem uma frase pronta na minha cabeça. Aí eu ali anoto e depois escrevo. Ótimo, é inspiração, ótimo. Você se sente uma mulher realizada? Muito. Sou muito realizada, graças a Deus. Porque assim, profissionalmente, né? Porque quando eu fui ser professora, na verdade eu não fui porque eu queria ser professora, né? Eu fui ser professora porque era a única opção que tinha, né? Apesar de ser pobre, no caso só tinha o curso profissionalizante no colégio particular, né? Mas aí eu enfrentei, né, todas essas questões, a questão do preconceito. Eu pobre, negra, num colégio particular, onde só tinha, hoje nesse mesmo colégio, já estuda criança de todas as classes. Mas nessa época não. Sou filho de papai que estudava lá. Aí ganhei uma bolsa, né, e fui estudar. Né? Na época eu comecei a estudar, não tinha a bendita bolsa ainda, com muito sacrifício. E o meu pai, ele não queria que eu estudasse, ele preferia que eu fosse embora para a fazenda, ficar com eles lá. Mas eu sempre dizia a ele que eu não tinha coragem de trabalhar nas coisas da zona rural, não é? E uma comadre dele foi lá e disse assim, não, ela tem que estudar, se ela gosta de estudar, ela vai estudar. Aí ele alegou que não podia pagar, então disse, no dia que o senhor não puder pagar, o senhor passa na minha casa. Mas na verdade era mais um pretexto dele para que eu fosse embora, não é? Para casa. E eu fui estudar. E depois eu consegui uma bolsa através na época tinha um vereador chamado Dudu Ferreira, que ele é pai da diretora da escola da Alice, Vânia Reis. Então,
Dudu foi e arrumou uma bolsa para mim, né? E eu terminei fazendo o magistério. Então, assim, eu me sinto muito realizada porque, assim, eu já fiz coisas que eu nunca imaginei fazendo. Já estive em lugares que eu nunca imaginei. Já pude chegar a cargos que eu também nunca pensei em chegar. Né? Então, graças a Deus, sou realizada sim. Agora, assim, deixo o meu recado para os jovens, né? Que é preciso estudar, é preciso se esforçar, é preciso lutar por aquilo que a gente quer. Tem quantos filhos, Joelma? Eu só tenho um filho do coração, Ah, tá. Leonardo. Né? Ele já está com 20 anos. Né? Ele de sangue, ele é meu sobrinho, mas é o filho que eu amo, é a minha vida, é tudo para mim. Tá ótimo. Qual o seu sonho que já se realizou? O meu sonho que se já realizou. O meu sonho que já se realizou é quando eu vejo um dos meus alunos, né, estarem galgando espaços até maiores que o que eu consegui, estar em uma posição melhor e eu saber que ele está ali porque ele passou nas minhas mãos. Isso é um sonho realizado. Você tem algum sonho para se realizar? O meu sonho para ser realizado, eu tenho vários, né? Porque assim, eu tenho os meus sobrinhos e hoje eu fico colocando, hoje o meu sonho eu tenho mais o sonho deles, é vê-los lutar por aquilo que eles querem, né? Eu sonho com uma sociedade mais justa, eu sonho com jovens que tenham mais vontade de estudar, que deem mais valor a tudo isso que hoje vocês têm, porque assim, na época em que eu vivi, que não é uma época tão distante, mas que era bem mais atrasada, hoje vocês têm tudo nas mãos. E nos entristece muito quando a gente vê vocês com tantas oportunidades e aí deixando elas escorregar pelos dedos de vocês. Quando vocês poderiam, né? Hoje vocês podem dizer, escolher, eu quero ser isso. E vocês conseguem, né? Por N coisas. As mulheres, por essa liberdade que a mulher tem hoje, né? Os meninos e as meninas, hoje nós temos aqui faculdades aqui em Monteiro, faculdades em Sumé, quer dizer, tudo pertinho. Eu, se quis estudar, eu tive que ir para Arco Verde. Nessa época eu já trabalhava. Eu chegava 00:30 de Arco Verde, de 5 horas pegava um ônibus para ir dar aula na zona rural. De 5 da tarde eu trabalhava como supervisora da zona rural, das escolas da zona rural. E muitas vezes eu ia para a faculdade sem tomar um banho, sem jantar e sem dinheiro no bolso. Né? Por quê? Porque eu estava nas escolas, por exemplo, do Jabitacá. Então eu esperava o pessoal em Pernambuquinho e de lá mesmo eu partia para estudar. E hoje, assim, o que eu vejo é que vocês têm muitas facilidades. Então, lutem, corram atrás. Porque essa questão da gente dizer, eu não consigo porque eu sou pobre, porque eu sou negro, porque eu moro na periferia, isso é desculpa de preguiçoso. Quando a gente quer, a gente consegue. Você, como o Joelma falou, já falou tudo. A mensagem de Joelma também já passou. E assim, entre as profissões, uma das mais bonitas é a professora e também como poetisa. Né? Eu agradeço muito a Deus, assim, Luiz, assim, eu fui ser professora, como já falei, não por opção, né? Não por querer, mas na verdade por opção, porque era a única que tinha. Mas na primeira vez que eu entrei na sala de aula, eu sabia que ali era o meu lugar. E não me arrependo em nenhum momento de ser professora, tanto que não procurei fazer outros concursos, porque eu me realizo em uma sala de aula. Então a nossa escola agradece, a Escola Tiradentes agradece. E a gente vai fazer uma culminância agora no mês que vem. E a gente queria que você estivesse presente. Sei. E saber, e a gente queria falar em nome da população de Monteiro, que você é um ícone que a gente admira muito. Obrigado. E a gente está ali homenageando. Parabéns. Obrigado. E eu vou entregar para Matheus, né, o poema Vencejando Monteiro, que é um dos que eu mais gosto, para vocês, tá certo? Beleza. Para vocês. Valeu. Até mais.